Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Amanhã acontecerá o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Na realidade, amanhã será Vasco e Fluminense, né? A arbitragem amanhã será do Confederação Brasileira de Futebol, divulgou na segunda o quadro de arbitragem para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre o Vasco e o Fluminense, que será no Maracanã às 20 horas, né? O jogo será transmitido pelo Sport TV, Premier e pelo Amazon Prime. A arbitragem será de Rafael Claus, será o árbitro Rafael Claus, de São Paulo, ele, né? O paulista terá ao seu lado os assistentes Danilo Ricardo Simon Maniz e Alex Ang Ribeiro, ambos também da Federação Paulista de Futebol. A equipe de campo se completa com Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, como quarto árbitro, e Luiz Cláudio Regazzoni, Rio de Janeiro, como quinto árbitro. Isso aqui é do lance onde eu estou vendo. A operação do VAR será comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bis. Gabriel Nobre Bis, com André Silva Bittencourt, Rio Grande do Sul, com Mavar, e Diego Pombo Lopes, Bahia, como a VAR também 2. Então a arbitragem será o Anderson, que é o Rafael Claus. Rafael Claus, Danilo Ricardo Simon Maniz e Alex Ang Ribeiro, ambos da Federação Paulista. E o VAR será Anderson Carlos Gonçalves, Paraná, será o VAR. Então o Fluminense terá um jogo difícil amanhã. O Fluminense terá o time quase completo. Vai ficar faltando um jogador, na minha opinião, que é de suma importância atualmente no grupo do Fluminense, no time do Fluminense, porque ele, além de ir à frente, tentar fazer gols, dar passe, perde gol também, mas também faz alguns gols. Ele se dedica na marcação, ele joga em todos os lugares do campo, não se cansa, aquele cara é um cavalo, que é o Canório, né? Ele não vai poder jogar amanhã por ter levado o terceiro cartão amarelo nas quartas de final contra o Bahia, no jogo aqui do Maracanã. Então ele ficará de fora, só vai poder jogar o segundo jogo. Provavelmente quem vai estar no lugar dele é o Soteldo, que os últimos 3 jogos tem jogado bem. Nos últimos 3 jogos ele fez 2 gols e deu 2 assistências. Não, fez 3 gols, né? E deu 2 assistências. Então ele tem jogado bem. Espero que, se ele for escolhido pelo Zubeldia, que ele faça um belo jogo, que ajude um pouco da marcação também, e que ajude o Fluminense a conseguir uma grande vitória sobre o Vasco amanhã, no Maracanã, às 20 horas, o mando de campo do Vasco. Hoje eu estava vendo no Lessa que a polícia, com sua equipe de inteligência, descobriu que uma torcida do Vasco, a torcida organizada do Vasco, estava combinando de provocar briga antes da entrada do campo com a torcida do Fluminense. Só que a torcida do Fluminense não estava no meio, a torcida do Vasco. Inclusive eles acharam lá em Jacarepaguá, a polícia entrou na casa de um desses
torcedores da torcida organizada e descobriu várias armas brancas e outras coisas também que iam ser usadas para o jogo de amanhã. Eu queria que, sinceramente, eu sei que torcida organizada, eu peguei uma fase de torcida organizada que era muito boa. Eles iam para torcer, inclusive a torcida que tinha o seu Armando, que era chefe da torcida, e tudo. Hoje em dia, infelizmente, as torcidas organizadas, não são todas, tá? Mas tem um bom número de bandidos infiltrados nas torcidas organizadas, que marcam encontro com as outras torcidas só para brigar antes do jogo. Eu, por exemplo, parei de ir ao Maracanã há algum tempo, prefiro ver na televisão, porque teve um jogo que eu fui com meu filho, que ainda era menor, meu filho hoje está com 26 anos, e eles vieram brigando na nossa direção. A nossa sorte foi que não tinha arma, não tinha nada de mais ali. Mas imagine se sai um tiro ali, uma paulada, e eu poderia não estar aqui hoje para contar essa história, ou meu filho poderia não estar aqui ao meu lado hoje também. Basta dizer os clubes, né, da torcida do Fluminense, que até hoje está com problemas seríssimos, né? Não pode mais ir aos estádios, ver o jogo, por causa da covardia que a torcida organizada, eu não lembro se foi do Vasco ou do Flamengo, fez com ele, né? Que deixou o cara encravado numa cama, um torcedor que ia ao Maracanã só para ver o jogo, encravado numa cama e não podendo ir mais ao Maracanã. Eu gostaria que aquilo fosse feito igual foi feito, eu acho que era na Inglaterra, não lembro se era na Inglaterra ou na Alemanha, que pegaram todos os torcedores das torcidas organizadas e cadastraram, tiraram fotos, viam quem era bandido, quem não era, e começavam a botar esses torcedores que criavam o caso para ir comparecer direto na delegacia durante o jogo, ficar lá assistindo o jogo até o jogo acabar para depois ser solto, sair de lá. Porque não tem condições de acontecer o que está acontecendo. Muitas pessoas, muitos torcedores que vão para lá para assistir o jogo, para se divertir, que a gente anda com tantos problemas na vida, as pessoas vão lá se distrair, ver um jogo de futebol, ganhando ou perdendo, vão ver o jogo de futebol, para antes de entrar ou na hora de sair, ser espancado, morto ou quase morto por vândalos, bandidos que se infiltram nas torcidas organizadas. Eu acho que tanto as torcidas organizadas quanto a polícia deveriam fazer um cadastro, né, desses torcedores todos, para saber quem pode e quem não pode entrar em torcida organizada. Basta ver que a torcida organizada normalmente ganha muito dinheiro com isso. Eles ganham, se eu não estou enganado, ganham viagem, ganham dinheiro ganham ingresso, tudo isso, para chegar e fazer uma coisa dessa, né? Você vê que nos outros estados não tem nem torcida dividida, torcida dos dois times. Aqui, graças a Deus, ainda tem. Mas se continuar assim, daqui a pouco não vai ter também. Então, eu acho que a polícia militar, todo mundo, todas as polícias tinham que fazer uma investigação, levar todos esses torcedores de torcida organizada, que não querem ir para ver jogo, querem ir para brigar, ficam marcando encontro antes. Isso aí tem como a polícia saber quem é que está marcando encontro. Hoje tem meios de saber isso e prender todos esses caras. Isso aí não é torcedor, é bandido. E o bandido tem que estar na cadeia. Então eu acho que deveria ser feito isso. A própria torcida organizada, os organizadores das torcidas, os comandantes da torcida, os chefes, teriam que banir esses torcedores e fazer um cadastro nas torcidas organizadas, para a torcida organizada ter mais respeito e ter só pessoas de bem lá, não ter bandido no meio. Eu moro aqui em Piedade
E o trem passa aqui, eu canso de ver aqui briga de torcidas organizadas, essas coisas todas, e o jogo não é para isso, o jogo é para se assistir jogo. E lugar de bandido não é no Maracanã, lugar de bandido é na cadeia. Então eu acho que deveria ser feito isso para evitar essas coisas. Até quando que nós vamos perder torcedores do bem para esses bandidos que andam no Rio de Janeiro? A gente tem a polícia militar, a polícia civil, tem que fazer isso. E as próprias torcidas organizadas têm que fazer um cadastro e botar só pessoas do bem nas suas torcidas organizadas e banir quem é bandido. Não é para ter briga. Se tiver briga, tem que prender todo mundo. Maracanã é lugar para torcer, vibrar, chorar, sorrir, com o jogo, não com brigas, com pauladas, com pessoas ficando aleijadas, com pessoas morrendo por causa de vândalos que se infiltram nas torcidas organizadas. Desculpe o desabafo, mas é ridículo saber que já estava sendo preparado, se é que ainda não vai continuar, que prenderam uma pessoa, se é que prenderam também, e deve ter muitos outros marcando briga, combinando a briga antes do jogo. Então teria que ser neutralizado todas essas pessoas e todos esses bandidos tinham que ir para a cadeia. Agora, falar sobre o jogo, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque o Vasco poupou o time todo dele, apesar do Vasco não estar numa fase muito boa, mas o Diniz é um cara esperto, apesar de atualmente eu gostar mais do Zubeldia. Porque o Zubeldia ele sabe armar o time bem na defesa, no meio e saber atacar também. Um cara que consegue tirar em quinto lugar no brasileiro sem centroavante tem que ser muito bom, né? Não é qualquer um. Então o Diniz é esperto. Tem alguns jogadores do Vasco bons, né? O centroavante dele é bom, o Coutinho é muito bom, o goleiro deles é bom, o lateral direito é bom, apesar de eu achar o Samuel Xavier melhor do que ele, achar que o Samuel Xavier merecia uma oportunidade na seleção brasileira. Então mas eu acho que o Fluminense tem melhor time no momento, mas tem que jogar sério, não pode jogar igual jogou no jogo do Brasileiro, tomou de 2 e poderia ter tomado muito mais. Time por time, o Fluminense é melhor, mas tem que jogar como tem jogado todos os jogos ultimamente, com raça, determinação, vontade, seriedade e técnica. Vamos ver se o Fluminense jogasse amanhã, às 20 horas, no Maracanã, se consegue uma boa vitória contra o Vasco. Não pode perder. Agora, o time que o Zubeldia deve escalar para amanhã, na minha opinião, acredito que ele escala esse time, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Renê, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Serna, Everaldo e Soteldo. Acredito que seja esse time. Vamos ver se hoje a gente tem alguma possibilidade de já saber alguma sobre o time, mas e os relacionados para o jogo de amanhã, para o jogo de amanhã também. Tem que levar os melhores jogadores que puderem para relacionar. E agora já tem um jogador que pode entrar no segundo tempo no lugar do Lúcio Acosta, que não deixa a peteca cair, que é o Ganso, né? Que jogou muito bem contra o Bahia quando entrou e fez um golaço. Acredito que o Fluminense jogue sério amanhã, consiga uma bela vitória e no domingo também consiga, aí já com a volta do K9, consiga a classificação para a final contra o Cruzeiro ou o Corinthians. Aqui cabe uma salva aqui, uma observação contra a Rede Globo. Por que a Rede Globo vai passar o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro e não botou o jogo do Fluminense contra o Vasco na quarta-feira também, passava aqui para o Rio de Janeiro? Aqui a gente não quer ver jogo de Cruzeiro e Corinthians
quem é do Rio quer ver o jogo entre Fluminense e Vasco. Tanto a torcida do Vasco quanto a do Fluminense quer assistir o jogo Fluminense e Vasco. Né? E garanto que tem os torcedores dos outros times também gostariam de ver o jogo Fluminense e Vasco. Não o Corinthians e Cruzeiro. Quando é jogo do Flamengo, e dependendo do dia, dependendo da hora, eles passam o jogo do Flamengo. Pode ser disputando porrinha, que eles botam o jogo do Flamengo passando do Fluminense, eles não passam, porque era para passar o jogo do Vasco Fluminense. Ou hoje ou até amanhã mesmo. Porque quando o Flamengo jogar terça, sábado, domingo, eles passam o jogo do Flamengo. Qual a diferença? O Fluminense está disputando uma taça, uma semifinal da Copa do Brasil, tanto o Fluminense quanto o Vasco. Então tem que ter mais respeito da Rede Globo. Teria que passar o jogo do Fluminense contra o Vasco, do Vasco contra o Fluminense. Eu quero ver se domingo vai passar o do Corinthians com o Cruzeiro ou se vai passar o do Fluminense contra o Vasco. É um absurdo que a Rede Globo tem feito. E você vê todos os jogos. Eu ontem, por exemplo, estava vendo o jogo de vôlei Flamengo-Fluminense. Quando o Flamengo fazia um ponto, esqueci o nome dele, da Rede Globo, vibrava como se tivesse conquistado um título. Quando o Fluminense fazia ponta, ponto do Fluminense. É ridículo, cara, como é que a Globo e os seus narradores, comentaristas, torcem contra o Fluminense. A Rede Globo deveria mudar isso aí. Tá certo que tem muito flamenguista da Rede Globo, mas o futebol não é feito só do Flamengo. Tem os outros clubes também. Eu acho revoltante isso. Teria que mudar muito isso aí. Aliás, o Flamengo não faz o Campeonato Brasileiro sozinho, não faz a Libertadores sozinho, não faz a Copa do Brasil sozinho, que aliás ele está fora. Quem está disputando semifinal é a Fluminense e Vasco, e do outro lado Cruzeiro e Corinthians. Cadê o Flamengo? Não faz nenhuma competição sozinho. Tem que ter tem que passar todos os jogos. Dá muito bem para passar o jogo do Fluminense na quinta-feira. Ou botar todos os dois jogos amanhã não, hoje, e passava para o Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense, e para São Paulo e Minas Corinthians e Cruzeiro. É um absurdo que a Rede Globo faz com o Fluminense. Eu não sei o que a imprensa tem contra o Fluminense. É um absurdo. O Corinthians, que está lá para baixo na classificação, é impressionante, cara. É impressionante isso. Impressionante. Eu acho que cabe uma reflexão nisso, e a rede, para todo mundo cobrar isso da Rede Globo, tem que mudar isso, cara. Tem que mudar, não é possível. Agora vamos ver, né? Aguardar novas notícias do jogo de amanhã do Fluminense e vamos aguardar para ver. Agora eu vou falar a segunda parte que eu sempre falo aqui. Todo mundo sabe que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, que eu não sei fazer quase nada de internet. Então tive a ajuda da sobrinha da minha esposa, a Monique, para fazer o canal. Agora as outras coisas eu não sei fazer. Aí eu vou fazendo com a cara e coragem. Eu não pensei de ter nem 50 inscritos, mas para minha surpresa, eu estou com 665 inscritos. 665 inscritos. Então, já que tem isso tudo, eu me empolguei e quero contar com a colaboração de todos vocês para chegar até o último dia do ano agora, de 2025, aos 1000 inscritos. Espero contar com a colaboração de todos. Quem tiver inscrito, eu agradeço desde já e peço que dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos que não forem inscritos ainda no canal para se inscrever e dar o like e compartilhar também. E quem não tiver inscrito e assistir o canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos também que não forem inscritos para se inscrever no canal, dar o like e compartilhar. Dessa maneira, vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? E a segunda parte, eu vi no canal do Rodrigo Dias, do Ligado no Flu,
fez uma caixinha de Natal. Eu gostei muito da ideia, só não sei fazer isso. É uma das coisas que eu falei com vocês que eu não sei fazer, mas eu vou falar aqui. Se vocês puderem ajudar, colabore com a caixinha de Natal aqui do canal Sendo Flu também. Eu tenho 2 Pix que vocês podem depositar para colaborar com a caixinha de Natal. Um é meu e-mail, o outro é o número, para quem tem menor, né, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, para poder digitar. O primeiro, os dois são do Banco PicPay, os 2 Pix. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor que eu falei com vocês, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar com a caixinha de Natal aqui, eu prometo divulgar aqui no próximo vídeo e nos outros vídeos quem for colaborando. Vou falar o nome de quem colaborar, tá? Colabore, ajude o canal. Eu que pretendo fazer algumas coisas no canal, se eu puder fazer, tiver como fazer, e conto com a colaboração de todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Me desculpe o desabafo, mas é que é irritante saber que hoje em dia, em pleno século XXI, ainda acontecem essas coisas e ninguém pune as pessoas. Fiquem todos com Deus, até a próxima, e conto com a colaboração de todos.